E uma outra coisa que eu falei, que eu ia entregar nesse módulo, duas coisas, uma outra coisa é uma ferramenta. E essa ferramenta, apesar de muitas empresas muitas empresas têm essa ferramenta dentro dela, dentro dos seus computadores. Muitas empresas contrataram essa ferramenta dentro do seu sistema de gestão, mas poucas empresas sabem também a importância, e mesmo as empresas que sabem da importância, às vezes não usam. Não usam pelo o critério de organização. Muitas empresas acostumaram com um tipo de organização, às vezes no papel anotar, ou às vezes em outros meios, e não utiliza essa ferramenta que ela é tão importante para todo o processo da venda. E chama-se CRM, que são as siglas em inglês de algumas palavras, né, que são Customer Relationship Management. Então essa é a sigla de relacionamento com o cliente, organização de relacionamento com o cliente. É bem simples assim, se a gente trouxer para o nosso português. É um sistema, é um acompanhamento que você pode apontar lá dentro do sistema todas as ações que você faz com o cliente. Então a importância do CRM nas empresas, dentro de algumas empresas já existem essa consciência, mas muitas empresas que eu acompanho do Brasil inteiro na minha consultoria individual, quando eu pergunto sobre CRM, da parte comercial, que tem algumas pessoas que confundem CRM com sistema de gestão geral da empresa. Muitas pessoas falam, eu já tenho CRM, eu tenho uma ordem de serviço, eu tenho, quando a pessoa faz a venda, essa ordem de serviço vai para o financeiro faz essa organização, mas aqui eu estou falando da parte comercial. É claro que é importante toda outra organização, mas a parte comercial, como você vendedor, como você gestor, como você consultor, está acompanhando o seu cliente. Como você, gerente de vendas, está acompanhando as ações dos seus vendedores. Então o processo da venda ele sempre vai ser atrair o cliente, envolver o cliente, fez a venda, depois da venda, após venda, depois continua venda recorrente. Então tudo isso você vai apontar dentro de um sistema. E CRMs, no Brasil, existe vários, inclusive programas, inclusive CRMs gratuitos. O CRM, você pode, para você entender melhor do que eu estou falando aqui, sabe aquela planilha do Excel que você, se você faz planilha do Excel, que você coloca lá e dentro das células você coloca as informações do que foi conversado com aquele cliente, se você faz isso? Ou, sabe aquela agenda, aquele caderno que você anota ali, que tem que ligar para tal cliente, que tem que entrar em contato com tal cliente? Tudo isso dá para você fazer de forma eletrônica. Hoje, todos os CRMs, eles estão preparados para o celular. Então, não existe mais justificativa. Se você está atendendo um cliente e você é um vendedor de campo, você está lá dentro da empresa do cliente, que você está conversando com ele ali, dá para você copiar e colar dentro do seu CRM ali no seu celular mesmo. A minha orientação é que todas as ações que você tenha com o seu cliente, você aponte, você anote, você sinalize dentro de um sistema, dentro de uma organização. Porque isso vai facilitar para você, isso vai te lembrar o que você conversou ontem com o cliente, o que ele falou para você. Isso vai te ajudar a lembrar o que você conversou com o seu cliente a semana passada, o que você prometeu para o seu cliente a semana passada ou o mês passado. Isso vai te ajudar a lembrar de ligar para o seu cliente, porque um CRM, você chegando de manhã, 7, 8 ou 9 horas da manhã, quando você começa a trabalhar, você alimentando esse sistema, é somente você clicar em um botão que ele vai te mostrar tudo o que você tem que fazer durante o dia, que horas que você vai ter que fazer aquilo. Ele vai te lembrar o que você fez na ação passada, a ação é no contato anterior, e ali vai ter uma dica do que você vai fazer agora.
Ou seja, você não precisa ficar lembrando daquilo que você tem que fazer. Você não precisa ficar lembrando na sua mente que você tem que ligar para o cliente tal às 10 horas da manhã, que é somente naquele horário que ele pode atender. Aliás, eu não sei se algum vendedor de loja ou algum lugar que você foi comprar algo, aquele vendedor te atendeu com uma boa intenção, fez um atendimento maravilhoso, e naquele momento não tinha aquele produto que você estava buscando. Você foi comprar uma tinta para sua residência e não tinha a cor adequada, não tinha a cor que você estava procurando, não tinha a cor que o pintor orientou você comprar naquela casa de tinta que você já é cliente. E o vendedor te atendeu, ele falou, não, essa tinta ela não tem hoje, mas vai chegar amanhã e eu ligo para você a hora que chegar. Tá para chegar amanhã ou depois da manhã. E você está esperando até hoje. Quantas vezes que aconteceu de um vendedor prometer algo e não cumprir? E isso acontece por esse motivo. Se esse vendedor naquela loja de tinta, ele tivesse lançado essa informação no seu nome, dentro do programa de relacionamento, e ali ele tivesse sinalizado para lembrar você, ou no dia seguinte, ou daqui a 3 dias, se ele sabia que o produto ia chegar amanhã ou depois da manhã, ele poderia ter sinalizado lá, daqui a 3 dias, entrar em contato com cliente tal para avisar sobre o produto, ou avisar que o produto não chegou e oferecer outro produto. Você está entendendo o quanto que é rico isso? Porque se você entender isso, você vai avançar numa das maiores dores dos vendedores. É a parte burocrática, que é alimentar, que é escrever, que é gerar relatório. O CRM ele é muito importante. Aqui nós atraímos o cliente, jogamos para a nossa empresa. Ele já está dentro da nossa empresa, você fez o cadastro dele. Todas as ações durante a venda você alimentou, até você fazer a venda. A partir do momento que você fez a venda, tem um outro setor da sua empresa que vai dar andamento, que é o financeiro, que vai fazer o boleto, que vai passar os dados para o depósito. Aquele outro setor, se o vendedor deixou as informações claras para você, o setor financeiro ele vai ter uma facilidade, vai economizar tempo, ele não vai gastar tempo de ligar para o cliente, não vai ter menos conflito, vai ter menos ruído na informação, se tudo isso tiver alimentado. Eu sei que às vezes dói pelo costume. A grande maioria dos profissionais, e tem alguns ramos que isso é maior ainda, deixa tudo organizado no WhatsApp. Você não vai procurar um contato dentre aquelas centenas de contatos que você fez durante a semana passada. E possivelmente você não vai lembrar. Então você vai perder uma venda, principalmente aquele cliente que estava precisando muito. Então esse processo CRM, alimentação, passar de setor para setor, e agora já chegou no financeiro. O financeiro fez o que tem que fazer, isso volta para quem? Para o pós-venda. Essa ferramenta, essa técnica que eu expliquei em um vídeo aqui, que é tão importante. O pós-venda, se ele tiver a informação correta de como aquele cliente foi captado, como foi feito o processo de vendas para ele, o que ele comprou e qual sugestão que ele não aceitou. Então, no processo, com a ferramenta, com a técnica de pós-venda, o seu pós-venda ele pode ter muito mais sucesso naquele momento e fazer uma nova venda. Aí o processo começa novamente. Se o pós-venda não é alguém do comercial, que ele é somente pós-venda, quando ele vai fazer uma pós-venda, ele pode colher todas as informações e assim ele devolve a informação novamente para o vendedor e o vendedor recomeça. Então aquilo ali vira um ciclo. Isso vira um ciclo. Toda a movimentação, todo o processo, e você, com certeza, você vai vender muito mais. Então, utilizar gerenciamento de cliente, utilizar essa organização. O CRM ele é tão poderoso que ele, inclusive, embutidamente, você vai estar utilizando uma técnica com o cliente que eu ainda vou explicar nesses alguns módulos abaixo
sobre desejo de consideração. O fato de você entrar em contato com o cliente naquela data e naquele horário que você falou que ia entrar, isso gera uma autoridade muito grande em você. Gera uma noção, uma percepção de organização e seriedade muito grande. Agora, o que acontece normalmente em algumas empresas é justamente o contrário. O comprador, ele fica esperando o vendedor ligar e o vendedor não liga. Às vezes ele precisa tanto daquele produto. E quando você liga para um cliente, você é lembrado, você está mostrando que você lembra dele. Com isso você gera mais rapport, você gera mais empatia. Você tem a chance de saber por que aquele cliente está calado, por que ele não retornou o teu e-mail, por que ele não retornou a sua mensagem de zap talvez. Mas quando você liga para ele para entender esse processo de vendas, esse acompanhamento, na maioria das vezes ele vai contar para você. Olha, eu não te retornei, porque quando você me passou orçamento, é claro, você sabe, né? A gente procura outros orçamentos. E eu encontrei um produto assim na internet. E se você gerou um bom rapport, um bom relacionamento com aquele cliente, ele vai falar de onde, qual empresa que ele pegou o orçamento. Ele vai falar para você qual o produto, qual a marca do produto. Ele vai falar para você, inclusive, a proposta que ele tem. Você quer poder maior do que esse? Imagina só, se você vai vender um produto e o seu cliente ele fala de todo, ele abre os outros orçamentos para você. Com certeza você vai mostrar que o seu produto tem um diferencial que aquele produto não tem. Mas isso é possível se você acompanhar esse cliente. Hoje, a quantidade de concorrente que nós temos, a forma que a concorrência está tão acirrada, se você não acompanha, o seu cliente vai comprar de outro e você não fica sabendo, ele não vai ligar para você para falar que ele está comprando aquele produto tal, você não vai ter a chance de ajudar ele comparar, fazer um comparativo dentro da mente dele, você não tem a chance de fazer as perguntas, né? Aquelas perguntas que foram passadas em algum módulo aqui, em um módulo desses do treinamento, você não vai ter a chance nem de entender o que ele está cotando. E às vezes ele compra um produto muito inferior ao seu, com a durabilidade menor, com um custo-benefício menor, por R$10 a menos, por R$100 a menos. E se você gera esse relacionamento, você acompanha dentro do seu CRM, da sua organização, do seu sistema, para organizar esse cliente, você vai vender mais. Então, recapitulando, processo, atração e dentro do relacionamento, apontar todas as ações que você faz com aquele cliente. Se você ligou e ele não atendeu, aponte lá dentro do seu sistema. Se você ligou e ele atendeu, se você trocou mensagem com ele, se você trocou e-mail com ele, sinalize isso, copie e cole dentro do seu CRM. Eu não sei se você ainda utiliza e-mail, aqueles monte de e-mail um encavalado no outro, que a hora que a gente vai procurar ali, quase que a gente fica doido por não saber qual e-mail, qual data. Existe uma organização razoável dentro dos e-mails, mas não tanto quanto um sistema de organização de cliente. Isso é tão sério, gente, comigo mesmo. Então eu vou contar uma experiência, um exemplo meu. Na cidade que a minha família fica, que são minhas filhas lá em Pouso Alegre, elas comentaram assim: ô pai, fiquei sabendo no clube tal, então eu não vou citar o nome do clube aqui para preservar, né? Mas fiquei sabendo no clube tal que estão vendendo a cota lá por um valor diferente, pai, e já fiz toda a pesquisa lá, o valor é tanto. Então a minha filha mais velha fez toda a pesquisa e já trouxe o nome do vendedor para mim, dessa empresa, ele que trabalhava com a venda. Aí eu falei para ele: olha, tudo bem, o preço tá ok, alinhei a mensalidade, né, quanto que ficaria, alinhei sobre multa de rescisão de contrato e tudo mais. Aí eu falei para ele: eu vou fazer a compra sim, só que eu vou viajar, eu tenho uma viagem para Bahia, na volta eu vou voltar tal data. Então tal data eu estou no sul de Minas, mas eu vou pedir uma gentileza para você. Você entre em contato comigo de tal data que eu venho aqui pessoalmente para assinar o contrato. Adivinha o que aconteceu? Já estava comprado. Eu já tinha comprado verbalmente
com ele. E eu lembrei quando eu voltei, porque a minha filha, ela falou, e aí pai, como que está lá no clube? Mas o vendedor, ele não entrou em contato comigo, infelizmente. E não é maldade dele, que ele trabalha possivelmente por comissão, ele precisa vender, mas ele não lembrou daquela situação. Ficou, às vezes, a mensagem no Zap que foi trocado com ele não lembrou da conversa que eu tive com ele por telefone, ele não lembrou da data que eu falei para ele que eu estava no sul de Minas para ir presencialmente assinar o contrato. Inclusive, os meus documentos foram lá para ficar tudo prontinho. A minha filha passou os documentos para aquela instituição, para aquela empresa, para deixar tudo pronto. Então os documentos possivelmente ficaram de lado lá e ele não lembrou porque ele não tinha essa organização. Imagina quantos orçamentos de cliente fica do lado e ele não lembra do seu. E se você lembra ele, se você liga para ele, se você faz a pesquisa para ele, olha, te passei um e-mail na data tal, o e-mail foi colocado isso, você deu uma lida, o que você achou, o que mais você gostou, o que te chamou a atenção esse cliente. Só o fato de você ter ligado para ele, é claro que é importante. Gerar relacionamento não é sinônimo de incomodar o seu cliente. É importante você ter essa percepção de quando ligar, perguntar para o cliente quanto tempo que ele demora para avaliar uma proposta. Então essas informações é importante você ter essa percepção para você não ficar com muita pressão para o seu cliente, que isso também afasta. Mas você se relacionar com o seu cliente, isso é fundamental para você aumentar as suas vendas. Nos meus treinamentos pelo Brasil inteiro, empresas me falaram, tem empresas que me falam que me falaram que aumentaram as vendas em 300%, por colocar um relacionamento, por colocar um CRM. Eu não sei como estava a organização daquela empresa, imagino que estava zero, ele não tinha organização. E é um ramo, essa empresa, uma das empresas que aumentou em 300%, é um ramo que inclusive, nesse momento que eu estou gravando essa aula para você, ele está muito aquecido, que é o ramo imobiliário. E foi notado que, infelizmente, o ramo imobiliário é um dos ramos que menos sabe da importância dessa organização. Por vários motivos, né? Por não ter sido doutrinado, talvez ninguém tenha falado para eles que existe aquela ferramenta, então eles, como muitas empresas, organizam isso dentro do celular, e dentro do celular não dá. Então, use o CRM, organize, procure um que vá adequar para a sua empresa, veja o que mais atende a sua empresa e posso te garantir que você não precisa comprar um Proteus, não precisa comprar uma plataforma, um CRM muito robusto para a parte comercial. Algo muito simples, eu oriento que não utilize gratuito, eu oriento que utilize um pago, tá? Compre um, porque ali você vai ter mais segurança de dados. Os CRMs por licenças, cada licença eles são muito baratos mediante os benefícios. Eu não vendo, tá? Eu não vendo CRM, mas eu uso. Eles são muito baratos mesmo mediante o benefício. Uma mensalidade de um CRM, dependendo do produto que você vende, dependendo das vendas que vão acontecer a partir daquele sistema, lembrar você de entrar em contato com o cliente, eles pagam 1.000 mensalidades, dependendo do produto que você vende, o valor agregado que você vende, o valor agregado que tem o produto que você vende. Então, pega essas dicas, ferramenta fundamental, CRM, relacionamento com o cliente, essa organização com o cliente. E técnica, metodologia, pós-venda, que você tendo esse CRM, automaticamente você vai ter todas as informações para fazer essa pós-venda lá no final e voltar a fazer venda novamente, fazer venda recorrente novamente, devolver as informações para quem tem o título de vendedor e o ciclo vai seguindo. Então você vai ter sempre vendas para o mesmo cliente. Um grande abraço para você, até a próxima aula.